Baro é um espadachim de meia-idade que comanda um dojo no meio do nada e leva uma vida tranquila. Certo dia, enquanto treinava, seu pai se aproxima e comenta que gostaria de ter alguns netos para cuidar. Já faz anos desde que Baro assumiu como instrutor, mas, segundo seu pai, ele continua sem esposa, como sempre foi. Baro explica que tem estado tão ocupado com o dojo da família que não teve tempo de pensar em ter filhos. Mesmo assim, o pai insiste para que, pelo menos, ele tente, chegando ao ponto de sugerir que Baro seduzisse uma de suas alunas para se casar. O jovem recusa por motivos éticos. Esse dojo passou de geração em geração na família de Baro, e ele vem se dedicando com afinco como instrutor desde que herdou o posto de seu pai. Em tempos passados, sonhava em realizar grandes feitos, como se tornar um renomado mestre da espada. Contudo, embora seja, sem dúvida, um espadachim acima da média, ele não se considera digno do título de mestre da espada. Apesar disso, acredita ser um bom professor, já que muitos de seus alunos se tornaram espadachins de sucesso após a formatura. Após o término do treino diário, Baro volta para casa para jantar com seus pais, mas seu pai insiste para que ele se case. O velho tenta até persuadir sua esposa, uma amiga próxima, a pressionar Baro para encontrar uma esposa, mas ela diz que essas coisas levam tempo e não há necessidade de pressa, embora ainda espere um neto. Baro engasga um pouco com a ideia, pois, na prática, é muito mais fácil falar do que fazer, especialmente porque ele sequer tem namorada e não é como se uma moça bonita aparecesse magicamente em sua porta. Poucos instantes depois, há uma batida na porta. Ao abri-la, Baro encontra uma jovem bonita que o cumprimenta chamando-o de mestre. Ao observá-la mais de perto, ele percebe que se trata de uma de suas ex-alunas, a Lucia Citrus. Baro a convida para entrar e oferece uma xícara de chá para que possam colocar a conversa em dia. Ele recorda que a Lucia sempre foi uma aluna talentosa, desde os tempos em que a treinava, mas jamais poderia imaginar que ela se tornaria comandante da Ordem Real dos Cavaleiros. Curioso, Baro pergunta o motivo da visita. A Lucia explica que, como parte de suas responsabilidades como comandante dos cavaleiros, ela deve treinar os novos recrutas e, por isso, recomendou Baro para atuar como um instrutor especial de esgrima. Ela conseguiu a aprovação através de uma ordem imperial e veio informar as boas notícias. Baro nunca pediu para se tornar um instrutor imperial e considera recusar o convite, mas seu pai logo lhe adverte: desobedecer a uma ordem imperial pode significar a morte, então não há como simplesmente ignorá-la. A Lucia assegura que ele não será executado se recusar, mas certamente enfrentará consequências severas. Assim, é melhor aceitar a proposta. Ela já providenciou uma carruagem para levá-los à capital, de onde, no dia seguinte, ela lhe passará os detalhes sobre a nova função. Baro mal pode acreditar que a Lucia espera que ele parta imediatamente, mas seu pai já apoia a ideia, desejando-lhe sorte e aconselhando-o a aproveitar a oportunidade para encontrar uma esposa na capital. Inclusive, ele comenta que a Lucia seria uma ótima esposa para Baro, mas este o interrompe, pedindo que parem com tais comentários, pois deixam a Lucia desconfortável. A diferença de idade entre eles seria grande demais para um casal. Porém, a Lucia murmura baixinho que não se importaria de qualquer forma, sem querer descobrir quais seriam as consequências severas. Baro acaba aceitando a oferta e parte com a Lucia rumo à capital. Durante a viagem, ele nota que a Lucia continua utilizando a espada que ele lhe presenteou, um presente que Baro distribui a todos os alunos que se formam em seu dojo. A Lucia tem cuidado especial com a sua, e Baro se alegra ao ver que ela valoriza tanto o presente. Contudo, ele acredita que aquela espada não é digna de uma comandante de cavaleiros e sugere que ela poderia adquirir algo melhor em qualquer outra forja. A Lucia, porém, defende que aquela espada é perfeita para ela. Baro supõe que ela esteja tão apegada ao objeto porque, como ex-aluno, ela ainda acredita que tudo que vem de Baro é superior, embora ele seja apenas um espadachim comum, incapaz de forjar algo com o mesmo valor que um instrutor especial. Nesse momento, a Lucia, com entusiasmo, comenta que está radiante por o espadachim caipira finalmente estar a caminho da capital. Baro fica confuso, pois não se considera caipira nem um mestre reconhecido, mas ela explica que ele é bastante conhecido no mundo da esgrima, tendo treinado dezenas de alunos que se tornaram lendários espadachins e aventureiros. De certa forma, ele é uma lenda viva, apesar de não gostar muito do apelido que ganhou. Mesmo assim, Baro acha a situação interessante, mas permanece convicto de que somente a Lucia o enxerga como um verdadeiro mestre da espada. Logo, eles chegam à capital real. A Lucia deixa Baro em uma pousada para que ele descanse, prometendo voltar buscá-lo na manhã seguinte. No dia seguinte, ela o leva até o castelo e o apresenta à Ordem dos Cavaleiros, informando a todos os recrutas que Baro é tão forte que, até mesmo ela não seria páreo para ele, e que deveriam se sentir honrados por terem um homem tão habilidoso como seu instrutor. No entanto, alguns cavaleiros não acham que Baro merece ocupar uma posição tão elevada, e um deles, em especial, demonstra grande descontentamento. Pouco tempo depois, Baro conversa com a Lucia pelos corredores, e ela o parabeniza pela oficialização de seu cargo como instrutor especial. Ela explica que precisará comparecer para treinar os recrutas apenas
apenas 3 ou 4 vezes por mês, o que não atrapalhará muito suas aulas regulares no dojo. Nesse instante, uma jovem corre em direção a Baro, tão empolgada por rever seu mestre que mal consegue conter a animação. Ela se chama Karuni e havia sido aluna do dojo de Baro há 2 anos. Ele recorda que o sonho dela era ingressar na Ordem dos Cavaleiros, e se alegra por ver que ela conseguiu, embora Karuni ainda seja apenas uma aprendiz, precisando muito se desenvolver antes de se tornar uma cavaleira de fato. De qualquer forma, ela está feliz por poder treinar novamente sob sua orientação, assim como a Lucia. Mais tarde, Baron retorna para casa, mas ao abrir a porta, encontra outro de seus alunos em visita. O jovem, chamado Handrid, veio apresentar Baron à sua esposa e ao recém-nascido. Baron se alegra em ver que Handrid está bem, mas seu pai o interrompe, afirmando que Baron não deve voltar para casa até que ele próprio tenha uma esposa e um filho. Como Handrid, falando em Handrid, depois de se formar no dojo de Baron, ele se tornou um aventureiro de nível platina, mas agora, com um filho, deseja se aposentar e retornar à vila. Alcançar o nível platina não é tarefa fácil, então Baron se surpreende com a disposição de Handrid em abrir mão desse feito. Mas, afinal, ser aventureiro é perigoso, e talvez ele não queira arriscar sua vida enquanto precisa cuidar de um filho. Enquanto está por lá, Hand promete dar o seu melhor para cuidar do dojo, mas Baron não faz ideia do que ele está falando. O pai de Baron explica que, como Handrid tem um nível decente de habilidade, ele pode assumir o posto de instrutor do dojo, o que significa que Burrell não precisará mais permanecer ali. Em outras palavras, o pai de Baron está, na verdade, o expulsando, mesmo sabendo que a casa é dele. No dia seguinte, Baron conta toda a situação para Lia e explica que precisa encontrar um lar na cidade. O lugar em que ele dormiu na noite anterior era um pouco luxuoso demais para uma estadia permanente, então ele procura algo mais acessível. A Lucia, por sua vez, fica mais do que feliz em ajudá-lo na busca. Ela pergunta se ele gostaria de morar em sua própria casa, mas Baron acha que isso não seria apropriado e, para o desgosto de Lucia, recusa a oferta. Logo após, a Lucia convida Baron para comer alguma coisa, já que é hora do almoço, e ele aceita. Eles começam a caminhar em direção a um restaurante quando, de repente, alguém chama a Lucia de sem vergonha por estar andando pela cidade com um homem chamando de mestre sem pensar 2 vezes. A jovem e a Lucia aparentam ter um histórico conturbado, e a garota acha ultrajante que uma orgulhosa comandante noturna ande por aí acompanhada de um homem qualquer. Tentando evitar conflitos, Baron tenta esconder o rosto, mas a jovem insiste em vê-lo. Ela puxa o capuz, e assim que o reconhece, o chama de Mestre 2. Baron fica confuso, sem saber quem ela é. Ela se apresenta como Serena e lembra que, certa vez, Baron a salvou e lhe ensinou a usar uma espada. Demorou um pouco para que Baron recordasse, mas ele finalmente se lembrou daquela garota ferida que encontrou há 20 anos. Ele a acolheu, cuidou dela e, eventualmente, ensinou-lhe a lutar. Não via Serena há mais de uma década, e ele fica agradavelmente surpreso ao vê-la agora como uma aventureira de nível negro. Serena pede desculpas por não ter visitado Baron durante todos esses anos, mas também demonstra curiosidade sobre o motivo de sua súbita presença na capital real. A Lucia explica que Baron foi nomeado instrutor especial para a Ordem Noturna, o que o obriga a se mudar para a capital, e que ela está ali para ajudá-lo a encontrar uma pousada adequada. Entretanto, Serena diz que seria ainda melhor se ela mesma fosse encontrar um lugar, já que, como aventureira, está acostumada a pernoitar em várias pousadas. Assim, Serena e a Lucia começam a discutir sobre quem terá o privilégio de acompanhar Baron na busca por um novo lar, e Baron não faz ideia do motivo da inimizade entre elas. Com a ajuda das duas, ele finalmente encontra uma pousada que lhe agrada. Agradecendo a ambas, Baron pede que parem de discutir, pois não consegue suportar mais gritos. Por respeito a Baron, as duas cessam a briga e voltam silenciosamente para casa. Baron as observa pela janela e, embora não possa dizer que aproveitará toda a agitação da vida na cidade, sente um certo conforto em ter tantos de seus alunos por perto para cuidar dele. No dia seguinte, a Ordem dos Cavaleiros treina como de costume, e o vice-comandante Emlit domina todos com sua habilidade. Após derrotar um parceiro aspirante, a Lucia, de repente, faz um anúncio. Houve uma mudança no cronograma. Em vez de treinar uma vez por semana, Baron passará a ministrar as aulas a partir daquele dia, e ela espera que os recrutas se empenhem mais do que nunca. Baron diz a todos que está feliz por estar ali, mas antes que inicie sua primeira aula, Emlit se aproxima e declara que tem algo a dizer. Para se tornar instrutor especial da Ordem Noturna, Baron precisa possuir um certo nível de força, por isso, Emlit o desafia para um duelo. Não é questão de desrespeito, mas sim uma maneira de confirmar se Baron está à altura do cargo, e, como vice-comandante, Emlit tem o direito de exigir um duelo. Com o aval de Lucia, Baron, que secretamente gostaria que ela parasse de falar por ele, não tem alternativa senão se preparar para o confronto. Emlit tem certeza de que a Lucia só enaltece Baron por ele ter sido sua professora quando era criança, mas isso não garante que ele esteja preparado para ser um instrutor especial na Ordem Noturna. Assim, o vice-comandante resolve demonstrar sua superioridade derrotando Baron ali mesmo.
mesmo. Barrow concorda com Emlitz, reconhecendo que não se considera forte o suficiente para o cargo, mas também se preocupa com a imagem de Alushia, que recomendou o homem, caso ele perdesse de forma humilhante. Então, ele decide dar o seu melhor. O duelo se inicia, e Emlitz investe com força contra Barrow. Este começa a bloquear os ataques, maravilhado com a potência e a rapidez do adversário. No entanto, ele sabe que, se conseguir desviar de um dos golpes com precisão, deixará Emlitz vulnerável para um contra-ataque. E foi exatamente o que aconteceu. Barrow executou a manobra com maestria, deixando Emlitz sem palavras, pois, em uma batalha real, aquele golpe teria sido fatal. Isso vale um ponto para Barrow. Retomando suas posições iniciais, Emlitz recomeça os ataques. Barrow ainda se surpreende com a força do oponente, mas percebe que todos os seus movimentos são previsíveis, facilitando a defesa. Percebendo que não conseguirá atingir Barrow se não se esforçar ao máximo, Emlitz decide utilizar seu movimento característico, a técnica da lâmina rugidora. Esse ataque possui tanta potência que não pode ser bloqueado ou desviado, e, a princípio, não haveria como Barrow vencer. Entretanto, assim que Emlitz balança sua espada, Barrow some e reaparece atrás dele, com sua própria lâmina posicionada junto ao pescoço do adversário. Com isso, Barrow conquista oficialmente o duelo, e Emlitz não fica zangado, apenas se mostra admirado com a habilidade demonstrada por Barrow e pede desculpas pela grosseria anterior. Mais tarde, Emlitz organiza uma festa para dar as boas-vindas a Barrow como novo instrutor. Mesmo assim, ele continua curioso para saber como Barrow conseguiu neutralizar seu movimento giratório característico. Barrow explica que, simplesmente, acompanhou a rotação de Emlitz, o que o colocou em sua retaguarda, uma técnica que, apesar de parecer simples, é bem mais difícil de executar na prática. De toda forma, Emlitz passa a esperar ansiosamente para treinar sob a orientação de Barrow, assim como os demais membros da Ordem. E assim termina o episódio 1. Inscreva-se para não perder o próximo capítulo.